Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e abra os seus caminhos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto e começamos mais um programa Saindo da Crise. E através desse programa nós queremos ajudar você que está aí do outro lado, passando por situações das quais você já tentou a todo custo resolver e não conseguiu absolutamente obter nenhum resultado positivo. Você que já cansou de lutar e hoje está com as suas forças esgotadas, quem sabe endividado, desempregado, caminhos fechados, sua autoestima lá embaixo. Mas eu tenho certeza que através do que você vai acompanhar aqui hoje, sua fé será despertada e através desse despertamento você vai ver que existe uma saída para o seu problema. Uma pergunta eu quero fazer a você: qual impacto a inveja pode causar na vida profissional, na vida econômica de uma pessoa? Será que você acredita que está sendo vítima de inveja? Será que você acredita que a situação difícil que você se encontra decorre de uma inveja que há sobre você, sobre os seus negócios? Hoje, inclusive, eu quero lembrá-los que é sexta-feira e sexta-feira na Universal é dia do combate contra a inveja. Segunda a sexta-feira em que estaremos combatendo a inveja e você pode ainda hoje, pela manhã, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde ou às 19 horas, estar aqui e participar hoje desse combate para que nenhum mal venha a afligir você. E se a inveja entrou, Deus mostra o caminho de saída para ela. Você é o nosso convidado. Eu gostaria que você acompanhasse agora essa matéria do impacto da inveja na vida de um profissional. E daqui a pouco nós voltaremos. Marcos Vinícius Borges, um advogado jovem, bonito, rico, que tem despertado inveja de alguns colegas de profissão. Com apenas 38 anos e atuando no direito há pelo menos 10, já foi defensor de causas que repercutiram na mídia, o tornando conhecido. Por ter tido origem humilde e colher frutos do sucesso na carreira, resolveu compartilhar as suas conquistas nas redes sociais. Essas publicações que eu faço, ela não é em busca de atingir a OAB e muito menos de atingir pessoas que não possuem aqueles bens, mas que entendam que eu também eu não fui apadrinhado, eu tive que batalhar muito para conquistar esses bens e que sirva de exemplo para qualquer pessoa que assista que também é possível a eles. De acordo com Marcos, alguns advogados da mesma região que ele atua se tornaram desafetos por conta de seu rápido crescimento na profissão, mesmo sendo jovem. Tanto que essas representações que vieram contra a minha pessoa são todas de advogados criminalistas ou da minha cidade e uma pequena porcentagem da capital. Na época em que estava com o caso da chacina de Sinop, onde 12 pessoas morreram por conta de um jogo de bilhar, Marcos teve seu escritório invadido por um homem armado. O pai do advogado estava no local. Marcos lutou com o criminoso para se defender. Mesmo assim, foi baleado. Foi uma tentativa de homicídio esse ano. Eu não tive qualquer amparo pela OAB, não tive qualquer solidariedade, qualquer pela instituição em nenhum momento a minha pessoa. A Ordem dos Advogados do Brasil chegou a suspender seu registro. Pediu que apagasse algumas postagens de suas redes sociais por ferir o código de ética dos profissionais. Ele se defende. São vídeos que eu publiquei no meu momento de lazer ou em um momento possuindo ali um exercício de uma outra profissão que não fosse advocacia e jamais fazendo analogia mesmo. Será que se destacar profissionalmente pode despertar inveja? Como lidar com isso? E se você está vivendo uma situação como essa
e percebe que precisa de orientação, eu quero deixar à sua disposição o número da nossa central de atendimento. Anote aí, 11 3573 3535. Você pode agora ligar, porque nós temos uma central de atendimento à sua disposição para lhe ajudar. Se você deseja então enviar uma mensagem de áudio ou de texto, você pode fazê-la através do nosso WhatsApp 11 3573 3510 ou então através da plataforma pastoronline.com. Mande sua mensagem, porque é alguém que vai lhe dar uma direção do que você pode fazer para sair desta situação. Saída de uma situação tal como este caso que você vai acompanhar agora. Eu tenho certeza, amigo, amiga, que ao assistir esse testemunho muito, você vai se identificar. Acompanhe comigo. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência, e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento, e dentro um vazio, sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não, lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. A partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas.
Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Nesta próxima segunda-feira,
eu quero convidar a você que está nos acompanhando para um clamor que nós iremos realizar a fim de que esse mês de setembro certamente seja um mês da independência para você. Muitas pessoas vivem na total dependência de favores de familiares, de amigos, vivem morando, de favores, dependendo de alguém que abra uma porta, que lhe ajude, porque se encontra desempregado, ou quem sabe, você é aquela pessoa, aquele empresário, você tem o seu negócio e vive na dependência de alguém que possa dar a você total apoio para os seus negócios irem adiante, porque tudo que você faz nem sempre é o bastante para você obter o sucesso que precisa. Só que o grande problema de viver na dependência de alguém é o dia que esse alguém falhar, faltar, qual vai ser a reação que você haverá de ter. Então, será que não é melhor depender de Deus? Estar na fé é você depender daquele que pode fazer o que ninguém é capaz. Fazer um pacto com Deus é você dar a si a oportunidade de confiar naquele que pode muito mais do que o seu dinheiro, do que a força do seu braço, do que o seu profissionalismo. Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém faz. Nesta segunda, nós vamos clamar a Deus por você e vamos, na oportunidade, determinar a bênção sobre a vida de todos os autônomos. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, 7 horas da manhã, o primeiro horário. Depois, às 10 da manhã, meio-dia, para quem só tem o horário do almoço, 3 horas da tarde, para você que sai muito cedo para trabalhar e o seu trabalho é de meio expediente. Então, às 3 da tarde, não consegue? 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de reunião, 1 hora. 1 hora de clamor, direção e você sai daqui com a bênção. E o horário principal, 19h30, onde o pastor Juliano Brito estará, juntamente com todos nós pastores e obreiros, clamando por você. Sua vida não será mais a mesma. Você quer sair dessa condição de dependência e alcançar a independência? Segunda-feira, então, você é o nosso convidado a estar aqui. Nós vamos agora a esse intervalo que fala sobre esta segunda-feira e eu volto daqui a pouco. Quem não almeja alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Dependência, todavia, tem sido a expressão que mais se encaixa para a sociedade atual. A falta de recursos e a amarração econômica na qual a grande maioria vive os torna cada vez mais escravos, tendo que quase sempre recorrer a meios não seguros como cartão de crédito e agiotas para se ter um alívio diante do aperto em que vivem. É por isso que nesta segunda-feira, 2 de setembro, o clamor pela independência financeira. Na ocasião, todos os trabalhadores autônomos vão receber uma bênção especial, na maior vigília de prosperidade do mundo. Nesta próxima segunda-feira, que será inclusive primeira segunda-feira do mês de setembro, nós vamos estar às 18 horas realizando o cair da tarde, do Haja Luz. Você precisa de luz. Você quer que Deus ilumine seus pensamentos, te dando novas ideias, te dando direção. Você precisa que a luz de Deus ilumine o seu caminho, para que você não venha mais viver em função dos seus problemas, mas consiga enxergar a solução para eles. Você que é aquela pessoa que vive dizendo assim: meu Deus, me ajuda, o que eu faço? Estou desempregado, endividado, minha empresa não vai bem, não sei como agir para mudar esta situação. A luz de Deus vai brilhar em teus caminhos, assim como está escrito que ao cair da tarde haveria luz. Nós vamos determinar esse haja luz. Você vai ver como será essa reunião. 18 horas, eu aguardo por você. Traga a carteira de trabalho, documentos que você tem, causas na justiça, tudo que representa a sua vida financeira, o cartão de visitas. Vamos determinar isso e Deus vai te honrar, como honrou a estas pessoas, e você vai acompanhar os testemunhos agora. Qual o nome do senhor? Claudinei. Qual o resultado que o senhor alcançou, Claudinei, vindo segunda-feira nessa reunião da prosperidade com Deus? Pastor, tive diversos resultados, muitos resultados desse altar aqui. Então, aquele que
que escolhe colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a tendência é ir para frente, nunca para trás. Nem para dar um passinho para dar 2 para frente. Não existe isso. O senhor é uma experiência que, vindo segunda-feira, colocando a vida no altar, funciona. Funciona. E por muitos anos, não é de agora. Já praticamente há 16 anos já. Foi a primeira vez que eu fiz um voto no altar. E como que o senhor chegou, como que o senhor fez esse voto? Pastor, praticamente destruído. Destruído em tudo, tá? Em tudo. Vida familiar, tinha pessoas trabalhando para mim e perdi tudo por causa de um erro da minha vida, no caso, né? E a partir do momento que eu vim para a igreja e vim para esse altar, entreguei minha vida aqui, a vida foi transformada, foi mudada em todas as áreas. E até hoje. E como que está hoje? Hoje nós temos uma vida próspera, nós temos hoje, no caso eu, meus filhos, né? Até uma coisa, eu tinha perdido lá atrás o respeito dos meus filhos. Até isso da minha mulher não, mas meus filhos sim. E hoje eu tenho respeito, a gente vê o respeito que eles têm pra gente, até mesmo assim, eu hoje sou um exemplo para eles. Antigamente não era. Eu fui, perdi, resgatei de volta, através do altar. E como que está hoje? O que o senhor conquistou através de vir, fazendo voto com Deus, vivendo a fé? Pastor, aquele início que eu tinha, que eu tinha perdido, hoje voltou de novo. Hoje nós temos funcionário, hoje não são muitos, mas não vai ser muito mais. Nós temos hoje, tem casa boa hoje, tem meus filhos, no caso, que está construindo a casa deles, o outro já está já quase pegando um apartamento muito bom, e com o trabalho dele também, todos eles, né, todo mundo unido. Carro, no caso, que foi o primeiro voto que eu fiz, que eu vim na igreja, através de um carro que eu estava em busca e apreensão. Hoje nós temos 4 carros. Então, tudo isso, hoje nós temos empresa e a tendência é que cada dia que passa prosperar mais ainda. E o que o senhor tem a dizer para essa pessoa agora que está endividada, está desempregada, está falida, com a família destruída, que está vivendo aquele passado do senhor? O que o senhor tem a dizer para essa pessoa? Venha buscar a Deus aqui nesse altar. Que a partir do momento que ele se entregar de verdade, porque se não for de verdade a coisa não acontece. E trabalhar. Que Deus abre porta, mas a gente tem que ter coragem. Como é que é o nome do senhor? Felipe, pastor. Felipe, qual a importância dessa reunião? O que você veio buscar aqui? O que mudou? É primordial, pastor. A gente sempre teve o foco no vir na igreja às quartas, aos domingos, na reunião do jejum no sábado. E, como eu disse, eu nunca tinha dado tanto foco para segunda-feira, que era tão importante. E de 2 anos para cá, como eu entendi a seriedade disso e comecei a implementar isso na minha vida. E, como diz, a gente já tinha muito sucesso, como diz, a gente passou por pandemia, passou por tudo, e sempre a gente teve êxito na nossa vida, graças a Deus. Agora, chegando no final desse semestre, a gente estava com o horizonte ainda meio nublado, ainda a gente não conseguia ver os próximos projetos dali para frente. E, como dizer, eu ouvi uma palavra do pastor André Salomão lá em Barreiras. Ele falou assim: se vocês querem o diferente, vocês têm que fazer o diferente. E eu, como disse, a gente tende a ir acomodando aos poucos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba começando a fazer o mesmo desafio, a ir para aquele feijão com arroz. Mas Deus pede da gente o diferente, se a gente quer o diferente, né? Então, como diz, fui para o altar no dia que o pastor chamou, e naquela semana a gente não tinha nada de projeto ainda. Estava conversando com nossos parceiros, mas nada. Já tinha alguns projetos que tinham sido orçados, mas não tivemos retorno. Até tive uma negativa, como diz, por conta do Rio Grande do Sul. Assim, um outro amigo desse cliente, ele tem uma empresa no Rio Grande do Sul e as coisas ficaram um pouco difíceis, então provavelmente não vai poder fazer esse projeto agora. E logo depois de fazer meu desafio ali, na outra semana, como Deus colocou nas nossas mãos, 3 projetos diferentes, de grande valor, e aquele outro cliente que, como disse, já não ia aparecer porque estava com dificuldade na empresa dele no Rio Grande do Sul, esse voltou nessa semana, confirmando o orçamento,
e já querendo já agilizar para definir o início da obra. Então, quer dizer o quê? A gente não pode cair na monotonia. Tem que sempre estar trabalhando a nossa fé e botando na mão de Deus, porque o altar não falha. Bem forte para o nosso Deus. Muito mais vai vir. Qual o nome da senhora? Cristiane. Dona Cristiane, qual foi o resultado alcançado através do pacto com Deus? Na verdade, de semana passada para cá, houve várias boas notícias, tá? Uma delas foi uma dívida que meu esposo tinha há mais de 3 anos, não conseguia negociar. Quando chegou o final do ano, negociamos algumas, porque ele recebeu um dinheiro, graças a Deus, e essa nada, não conseguia de jeito nenhum. Ela estava no valor de R$18.000, tá? Era uma dívida de cartão e eles não queriam negociar. Irredutíveis. Irredutíveis, né? E quando chegou há 2 semanas atrás, eu determinei, eu disse, Senhor, eu não aceito, eu não quero mais isso para a nossa vida. Porque meu esposo estava ficando estressado, estava brigando muito, ele não dormia, ele não se alimentava, porque era muita pressão. Era direto. Ele chegava a deixar o telefone em casa, porque ele não estava aguentando mais. E eu... Quer dizer, chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto, tá? E aí eu disse, o Senhor vai abrir uma porta de alguma forma, nós vamos pagar a dívida, óbvio, mas vai ser de uma forma que a gente possa pagar. E aí o que aconteceu? Semana passada ligou uma advogada, e aí sugeriu um valor, nós dissemos que não tínhamos condições, e aí pediu uma contraproposta. Aí ele disse, não, eu posso pagar o valor de R$150 por mês, e é o que eu posso. Aí foi feito dessa forma. Ficou a dívida, claro, parcelada, não é mais o valor do juro abusivo, caiu para R$7.000. Eu, como estou na fé, então eu sempre dizia para ele, aguarda, no tempo de Deus tudo vai se resolver. E ele, como não está na fé, ele ficava duvidando também, né? Mas, graças a Deus, Deus tem honrado. A luta tem luta, mas não dá para desistir, porque Deus responde às nossas orações, né? Obrigado, que Deus abençoe a sua vida e muito mais vai vir, tá bom? Deus abençoe. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Amigo, amiga, Deus faz o sobrenatural. Ele faz a parte dele. Porém, agora é necessário que você também faça a tua parte. Ouça o que eu vou dizer para você, preste atenção. Não adianta apenas ficar de espectador. É necessário você tomar uma decisão. Deus não vai fazer o que depende de você. Mas, se você fizer a sua parte, eu garanto para você, Deus vai fazer a parte dele na sua vida e a sua história vai mudar. Tem que mudar. Tem que acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Se você vier e nada mudar, não precisa retornar. Mas eu garanto para você, eu dou a palavra, a minha palavra, a luz da palavra de Deus. Sua vida não será a mesma. É um desafio que eu lanço a você. Mauro Ramos, 1310, Catedral da Fé, nesta segunda-feira, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, ao cair da tarde
e às 19h30. Não deixe de estar aqui nessa segunda-feira. Vamos começar. Não é com o pé direito, não. Pé direito, pé esquerdo. Tem que começar com a fé. Se começar com a fé, vai dar certo no final. Deus abençoe a todos e até o próximo programa.